O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção. Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. 18º dia. No ano 1118, por fim, os 9 Golan acharam a chave do Templo de Salomão com a aprovação da Fraternidade Branca. São 3 sacerdotes iniciados encarregados de localizar as tábuas da lei e 6 cavaleiros da guarda. Um dos iniciados é o Conde Hugo de Champagne, em cujas terras se instalou o Cister, que é parente do rei Balduíno de Jerusalém e consegue, sem dificuldades, a ocupação do sítio solicitado. É a localização tradicional do Templo Salomão. A sua residência por vários anos nesse lugar lhes significaria o nome de Cavaleiros do Templo, que adotaram depois ainda que eles preferissem chamar-se únicos guardiões do Templo de Salomão. Finalmente, depois de muito buscar e meditar, refletir e compreender a natureza do segredo, e contar também com a ajuda dos anjos da Fraternidade Branca, os templários estiveram em condições de encontrar a arca. Quando o segredo chegou às suas mãos e se preparavam para escoltá-lo até a Europa, uniram-se-lhes Persa e Birsa, os mesmos imortais que assassinaram os Vraias da casa de Tarsis. Desde Shambhala, a Fraternidade Branca enviava Bera e Birsa para acompanhar o transporte da arca até Claraval e assegurar-se de que esta chegaria sem problemas. Uma vez ali, tentariam apoderar-se da espada sábia e ajustar as contas pendentes com a casa de Tarsis. Suspenderei por um momento o relato das consequências que esta nova aparição dos imortais teria para os senhores de Tarsis. O mais importante agora é destacar que no ano 1128 a arca estava instalada em Claraval, em poder dos mais altos dignatários da sinagoga e da igreja Golan, no coração do colégio dos construtores de templos. Desta maneira, desenvolveu-se o segundo movimento. O resultado triunfal de ambos os movimentos motivou os Golan para atuar de imediato com o terceiro. Encontram-se em Champagne os 6 cavaleiros que transportavam a arca, junto de Bera e Virsa, que ainda permanecem em Claraval, instruindo o colégio de construtores de templos e que se convém em constituí-los em ordem de cavalaria. Com este fim secreto, São Bernardo convoca em 1128 um concílio de Troyes, na região de Champagne, a que assistem, na sua totalidade, clérigos beneditinos e cistercienses, bispos, abades e priores de todos os mosteiros da ordem, que vêm conscientes da importância do evento e desejam observar de perto os terríveis e mortais Bera e Birsa, que também estarão presentes. No Concílio de Troias se aprova a formação da Ordem do Templo e encomenda-se a São Bernardo a redação da sua regra. Será esta uma regra monástica, basicamente cisterciense, mas completada com normas e disposições que regulam a vida militar. À frente da ordem estará um grão-mestre, que dependerá apenas do Papa. A missão da ordem será formar um exército de cavaleiros para lutar no Oriente e na Espanha contra os sarracenos. No Ocidente, a ordem possuirá propriedades aptas a praticar a vida monástica e oferecer instrução militar. A ordem do templo estará autorizada a receber toda a classe de doações, mas os cavaleiros devem observar o voto de pobreza, etc. Durante o resto do século XII, a ordem cresce em todos os sentidos e constitui-se no século XIII num verdadeiro poder económico e militar, sujeito somente e até certo ponto à autoridade da Igreja. Posto que o objetivo oculto das cruzadas fosse conseguir a Arca da Aliança de Jeová Satanás,
com o povo eleito, e tal objetivo tinha-se conseguido. É evidente que a manutenção da Guerra Santa não tinha outro fim senão fortalecer a ordem do templo e a Igreja. As seguintes cruzadas, em efeito, permitiam aos papas demonstrar o seu poder sobre os reis e nobres e à ordem do templo acrescentar as suas riquezas. Assim, o papado alcançava o seu mais alto grau de prestígio e podia convocar os reis da França, Inglaterra ou Alemanha para cruzar-se por Cristo Nosso Senhor e, com sorte, até conseguia eliminar algum potencial inimigo dos seus planos de hegemonia europeia. Por exemplo, como o imperador Federico Barbarossa, que jamais voltou da Terceira Cruzada. E enquanto continuava a guerra e o exército do Oriente se aperfeiçoava profissionalmente e se tornava indispensável em todas as operações, a Ordem ia constituindo uma formidável infraestrutura económica e financeira. Dizia-se que aquele poder servia para sustentar a cruzada dos Cavaleiros Templários, mas na verdade estava-se a assistir à fundação da sinarquia financeira. A ordem prontamente desenvolveu sobre a base das suas incontáveis propriedades na França, Espanha, Itália, Flandres, etc., uma rede bancária que operava com o novíssimo sistema de letras de câmbio inventado pelos banqueiros judeus de Veneza e tinha a sua sede central na Casa do Templo de Paris, verdadeiro banco, provisto de tesouro e câmara de segurança. Naturalmente, praticavam a agiotagem com nobres e reis, cujos pagareis e outros documentos avançadíssimos para a época se guardavam nas caixas fortes da ordem. Entre outras responsabilidades, se lhes havia confiado a administração dos fundos da Igreja e a arrecadação de impostos para a coroa da França. Os templários ocuparam na Espanha diversos sítios, entre os quais se contava a fortaleza de Monzón, a que logo da morte de Alfonso I, o Batalhador, lhes foi otorgado em propriedade. Desde ali lutavam contra o infiel, segundo a regra da ordem. Aquela fortaleza achava-se em Huesca, nas margens do rio Cinca, no então Reino de Aragão, e para lá se dirigiam Bera e Birsa, logo do Concílio de Troias, acompanhados por um importante séquio de monges cistercienses. Os imortais iam realizar um concílio secreto Golan, no qual deixariam estabelecidas as diretivas para os próximos 100 anos, data na qual voltariam a cobrar a obra realizada. Nesse concílio, além dos detalhes do plano Golan já descrito, os imortais plantaram, em nome da Fraternidade Branca, duas questões que deveriam ser resolvidas o quanto antes. Tratava-se de duas sentenças de extermínio, uma contra a Casa de Tarsis, que ainda estava pendente desde muito, a outra contra os cátaros, os albigenses Languedoc, aragonês. Era recente e deveria ser executada sem demora. Sobre a casa de Tarsis, os imortais admitiram que se tratava de um caso difícil, pois não se podia concretizar o extermínio sem ter achado antes a Pedra de Vênus, que eles tinham oculta numa caverna secreta. Com o fim de conseguir a confissão da chave para achar a entrada secreta, Bera e Birsa decidiram atacar desta vez os membros da família, que habitavam a cidade próxima de Zaragoza. Tratava-se de três pessoas: o bispo de Zaragoza, Lupo de Tarsis, sua irmã viúva, já adulta, que vivia junto a ele no bispado e se encarregava de assuntos domésticos, Lâmia de Tarsis, e o filho desta, um jovem noviço de 15 anos chamado Rabás. Os três foram sequestrados e conduzidos a Monzón, onde foram fechados numa masmorra enquanto se preparavam os instrumentos de tortura. Começaram pelo velho Lupo, ao que atormentaram brutalmente sem conseguir que soltasse uma palavra sobre a caverna secreta. Finalmente, e ainda que tivesse a maioria dos ossos quebrados,
Lupo de Társis expirou como o senhor que era, rindo com desprezo frente à impotência dos seus assassinos. Com a mulher e o filho empregaram outra tática, considerando que estes já estariam bastante atemorizados com os gritos do bispo, prepararam um cenário convincente para extorquir o jovem rapaz com a ameaça de submeter a sua mãe ao mesmo tormento degradante que tinha cortado a vida de Lupo de Társis. Então estenderam lâmina sobre a mesa de tortura e começaram a estirar os seus membros, arrancando gritos aterradores de dor. Nesse momento, fizeram entrar Rabás, que tinha as mãos atadas e vinha escoltado por 2 Golan cistercienses, o qual ficou gelado de espanto ao escutar os lamentos da mãe e descobri-la atada na mesa mortal. E ao vê-lo paralisado de horror, um sorriso triunfal se esboçou no rosto dos Golan, que lhe contavam antecipadamente com a confissão. Mas com o que não contavam era com a loucura mística dos senhores Tarsis, que os tinha tornado imprevisíveis durante centenas de anos de perseguições e que se manifestava como o valor absoluto do sangue puro, um valor tão elevado que era inconcebível qualquer debilidade frente ao inimigo, sem que pudessem impedi-lo. O jovem rapaz, impulsionado por uma loucura mística, deu 2 saltos e se citou junto à mãe, que o observava com um olhar brilhante, e então, com uma só dentada, lhe destroçou a veia jugular, causando-lhe uma morte rápida por perda de sangue. Agora os Golden não riam quando arrastavam Rabás enfurecidamente, e no entanto alguém riu, antes de morrer, com o último hálito que se quebrava num espasmo de agonizante graça. Lâmia conseguiu emitir uma gargalhada irónica, cujos ecos permaneceram vários segundos reverberando nos meandros daquela lúgubre prisão. E Rabás, que acabava de assassiná-la e tinha o rosto coberto de sangue, sorria aliviado ao comprovar que Lâmia já não mais existia. Não, os Goldas já não riam. Melhor, estavam pálidos de ódio. Era evidente que a vontade de Rabás não podia ser dobrada por nenhum meio, mas nem por isso deixariam de torturá-lo até causar-lhe a morte. O fariam nem que fosse para desafogar o rancor que sentiam da casa de Tarsis. Beri e Birsa nada conseguiram com aquela matança e por isso deixaram cistercienses uma missão específica para ser cumprida nos seguintes anos pela Ordem do Tempo. Não importava o custo, ainda se isso implicasse comprometer-se numa luta permanente contra o Taifa de Sevilha. Mas se devia construir um castelo de Aracena, a poucos quilómetros da vila de Turdes. O local exato seria conhecido desde a antiguidade como Cova de Odiel, hoje chamada Cova das Maravilhas, cujo nome significava evidentemente Cova de Odin ou de Navutan, ou de Vutan, mas que também era chamada Cova de Dédalo, pela deformação da Cova de Odal. Naturalmente, Dédalo, o construtor de labirintos, era o outro dos nomes de Navutan. A entrada da Cova de Odiel achava-se num buraco no chão, no cume de uma colina em Aracena. O plano era construir um castelo templário que escondesse a Cova de Odiel. A entrada deste, então, somente seria acessível a partir do interior do castelo. Para que queriam isso? Para chegar até à caverna secreta dos senhores Tarsis, porque, segundo o que queriam Beri e Birsa, desde a cova de Odiel seria possível aproximar-se da caverna secreta, empregando certas técnicas que eles poriam em prática quando voltassem de Shang-Shambhala. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!